Olá pessoal, estamos aqui hoje participando do Cantinho do Reuso para falar um pouco sobre a compostagem doméstica, que é uma forma de transformação dos resíduos orgânicos que são produzidos na cozinha, no nosso dia a dia, em adubo para as plantas. E uma outra vantagem da compostagem é que a gente reduz também a quantidade de resíduos que são levados para aterro sanitário. Então aqui a gente tem uma composteira. Essa composteira aqui é uma composteira comercial que foi adquirida pela internet, mas é perfeitamente possível se fazer composteira em casa, com baldes, por exemplo. O princípio é semelhante. Então essa composteira aqui, ela apresenta 3 compartimentos, 3 caixas, no caso de balde, né, seriam 3 baldes. A primeira caixa, que é a caixa de baixo, tem que ser feito um orifício na sua base, onde tem que ser acoplada uma torneira. A função dessa caixa aqui é armazenar o líquido que é obtido desse processo, conhecido como chorume. Isso porque os resíduos orgânicos eles têm alto teor de umidade, então durante o processo, de decomposição dessa matéria orgânica, esse líquido vai ser escoado para essa caixa de baixo. As 2 caixas de cima, elas serão usadas para disposição dos resíduos. Então essas 2 caixas, elas têm que ser furadas na base. Tem que ter um furo em toda a sua base, com o objetivo de quê? De que o chorume, esse líquido, ele seja drenado e passe para essa caixa de baixo. Um outro objetivo desses furos é quando a gente utiliza minhocas no processo, que é conhecido como vermicompostagem, essas minhocas, elas passem dessa caixa de baixo para de cima durante o processo da compostagem. Ok? Então vamos ver agora como faz a montagem dessas caixas. Tá? Então eu vou tirar a tampa. É importante que essa última caixa aqui ela seja tapada, processo fechado, para se evitar a entrada de moscas, por exemplo. Então, retirando a tampa. Então, para eu montar, primeiro eu vou montar a caixa de cima. Ok? Por enquanto, essa caixa de baixo estaria teoricamente vazia. Então, começo pela parte de cima. Na base dessa caixa, eu coloco resíduos secos. Aqui, no caso, eu tenho poda de grama seca. Posso utilizar também folhas secas, serragem. O objetivo desse resíduo mais seco é para que ocorra melhor a drenagem do chorume e também para a aeração do composto. Porque o processo de compostagem é um processo aeróbico e tem que ter a presença de oxigênio para que o processo ocorra. Então eu vou forrar a base da minha caixa com uma pequena camada desse material mais seco. Se eu for utilizar as minhocas no processo de vermicompostagem, na base dessa caixa eu também tenho que colocar uma camada de humus de minhoca juntamente com essas minhocas. Tá? Aqui nós temos as minhocas californianas, que são as mais indicadas no processo, porque elas se alimentam de material fresco. Então eu vou colocar as minhocas na base da minha caixa. E aí vou começar o processo de disposição dos meus restos de alimentos. Então, ao longo do dia, eu vou armazenando esses alimentos numa lixeira, na cozinha, e no final do dia eu venho e disponho esses resíduos aqui. Quais são os resíduos mais indicados para serem utilizados nesse processo? Cascas de frutas, de legumes, casca de ovo, verduras, borra de café, sachês de chá. Então, esses resíduos eles são dispostos aqui no final do dia. Por cima desses resíduos, eu coloco novamente uma pequena camada de um material mais seco. Tampo e no outro dia, novamente a mesma coisa. Uma camada de resíduos que eu produzi na cozinha e mais uma camada de material seco. Eu vou fazendo isso até eu encher a minha caixa. O ideal é que esse armazenamento de resíduos aqui, ele ocorra no máximo durante um mês. Então o tamanho da minha caixa tem que ser tal que em até um mês eu consiga encher a minha caixa. Aí eu pego essa caixa de cima e troco de lugar com a caixa do meio, Então passo a caixa do meio para cima e começo um processo novamente aqui de montagem de uma composteira. Enquanto esse material de baixo, ele vai ficar decompondo aqui no processo. Qual a vantagem de se utilizar as minhocas?
o processo ele é mais acelerado, tá? Então a compostagem é mais rápida, leva em torno de 30 dias para ficar pronto. Enquanto que quando eu não utilizo as minhocas, em torno de 90 dias, né, o tempo para ficar pronto o composto. Isso varia um pouco, né? Dias mais quentes o processo é mais acelerado, dias mais frios tende a ser mais lento, mas é uma média desse período. E como que eu sei que o meu composto está pronto? Quando eu tenho aqui um material escuro, homogêneo, eu não consigo mais identificar nem em cor, nem em forma os resíduos que eu adicionei ali na caixa. Tá? Então esse material aqui eu posso utilizar como adubo para as plantas. E além disso, eu tenho a produção do chorume também, que é um líquido escuro, é um líquido rico em nutrientes, que eu também posso utilizar no solo ou como adubação foliar para as plantas. No caso de adubação foliar, como ele é bastante concentrado, é recomendado que eu faça uma diluição a 10%. Então, para eu produzir 1 litro de adubo, eu coloco 100 ml de chorume e completo para 1 litro com água e posso fazer adubação foliar nas plantas. Então, aí a gente tem a produção tanto do adubo sólido quanto do líquido. Super didático, né, gente? Nossa, aprendi bastante. Essa foi a professora Fabiana, minha colega de trabalho também aqui da Universidade Federal Fluminense, e mostrou pra gente como funciona uma composteira doméstica, né? E a professora Fabiana trouxe aí várias vantagens pra gente se animar a fazer esse composto aí em casa. Como, por exemplo, ter a nossa própria hortinha e também, com isso, a gente vai diminuir o nosso envio do lixo para a prefeitura tratar. Logo, vai ser menos gasto que a prefeitura vai ter para tratar esse lixo e pode, com isso, investir esse dinheiro em outras coisas que a gente precisa. Para quem não me conhece, eu sou a Aldara aqui do Cantinho do Reusa, aqui esse espaço que visa simplificar esse conceito de sustentabilidade. Bom, gente, e só lembrando que a gente introduziu esse assunto de adubo orgânico, de separar o lixinho, de ter um lixinho na pia para a gente colocar esse resíduo sólido, esse resíduo orgânico. A gente introduziu esse assunto no vídeo passado com o professor Tiago. Então, para quem não assistiu o vídeo passado, eu vou deixar o link aqui debaixo desse vídeo e você pode também começar se inteirando e aprendendo outras experiências. No caso da professora Fabiana, ela apresentou esse modelo de caixa, esse modelo comercial, que está sendo vendido bastante no mercado, mas ela também frisou que você pode fazer, não necessariamente você precisa comprar, você pode fazer a composteira nesse sistema de caixa por meio dos baldes. E repare que ela está usando no vídeo aquele balde. Esse balde me parece alguma coisa de construção, né? Mas a gente encontra alguns baldes similares em restaurantes. Tem muito restaurante que tem esse balde, né? Que é um balde de gordura, que vem as gorduras hidrogenadas. E esses baldes muitos restaurantes descartam ou passam. Esses baldes eles são muito resistentes. Inclusive eu tenho um aqui em casa que eu ganhei quando eu morava numa república com uma amiga minha que trabalhava em restaurante. Eu tenho esse balde não quebra, super resistente, tem uns 10 anos esse balde. Então aí uma possibilidade de você usar o balde como balde e também usar esse balde como composteira, para você ter a sua própria composteira feita por você. Quem sabe você não identifica nessa oportunidade de fazer o próprio composto orgânico uma oportunidade de negócio. Você pode vender, por exemplo, ervas em embalagens que seriam descartadas, por exemplo, embalagens Tetra Pak e garrafa PET. Essas ervas já são encontradas em muitos supermercados para atender clientes que preferem temperos frescos. Então fica aí uma dica, quem sabe, para você começar o seu próprio negócio com itens de muito baixo investimento. E muita gente pergunta como faz para a caixa ficar menos úmida. Então, para isso, eu acionei uma amiga minha lá de São Carlos, que também tem uma composteira, e ela vai compartilhar um pouquinho a experiência dela com essas caixas. Olá, pessoal. Eu vim aqui mostrar minha composteira. Se vocês perceberem, eu coloquei um voalzinho por cima, porque eu percebi que ela começou a ficar muito úmida se eu deixasse ela muito tempo fechada. Então, se vocês perceberem, o material, a serragem, ela está seca, né? Então, agora que ela está sequinha, eu venho e fecho a minha composteira.
tá? Mas eu deixo ela, às vezes, abertinha, com esse volzinho, para poder tirar um pouco a umidade. Outro material que eu costumo colocar dentro e que deixa a minha composteira muito úmida é o café. Então, eu evito de colocar muita borra de café. Eu coloco a borra de café, mas não muito. Eu acho que com isso eu consegui equilibrar essa umidade excessiva que tinha na minha composteira. Então você tem aí mais uma dica do Cantinho do Reuso. A gente agradece a professora Fabiana e a Raquel por compartilhar todo esse conhecimento, toda essa experiência com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Então você deixa aí o seu joinha nesse vídeo, curte a gente nas redes sociais, compartilha esse vídeo aí com quem você acha que tem interesse nessa informação, para a gente difundir esse conhecimento e tentar fazer um movimento aí na casa da gente, na nossa vizinhança. E se você quer escutar mais dicas do Cantinho do Reuso, se inscreve aqui no canal e a gente se encontra no próximo vídeo. Até a próxima!